Pensa só no peso que uma pessoa carregava nos ombros. Uma única palavra podia ser a diferença entre a vida e a morte de alguém. É uma responsabilidade, assim, gigantesca. E no antigo sistema de justiça, isso é elevado a um nível de precisão que a gente talvez nem consiga imaginar. Então, a gente chega na pergunta central dessa análise. Se duas testemunhas discordam num detalhezinho, num único e pequeno detalhe, será que o depoimento delas inteiro perde valor? Pois é, na antiga lei judaica, a resposta para essa pergunta não era só um exercício de retórica, não. Era algo que literalmente determinava se alguém ia viver ou morrer. Para a gente entender como isso funcionava na prática, vamos começar por aqui: o testemunho em julgamento. Nesse ponto, o próprio conceito de testemunho era colocado sobre uma lupa, sabe? A missão do tribunal era uma só, e bem clara: garantir certeza absoluta em casos que envolviam a pena de morte. Em situações assim, com uma vida em jogo, a margem para erro tinha que ser zero. Ponto. E para alcançar essa certeza toda, os juízes não agiam no achismo. Eles usavam um sistema super sofisticado de questionamentos, dividido em categorias, para interrogar as testemunhas e testar a validade de cada palavrinha dita ali. Esse sistema, então, era dividido em camadas. Vamos dar uma olhada nesses 3 níveis de verdade. O primeiro nível, e o mais crucial de todos, é o chamado Shakirot. Pensa nisso como se fossem os fatos essenciais. São as 7 perguntas fundamentais sobre quem, o que, quando e onde do crime. É o alicerce de todo o caso. Agora, o que é fascinante aqui são as perguntas em si. O tribunal queria saber tudo: em que ano, em que mês, em que dia do mês e em que dia da semana, a que horas, onde e, o mais importante de tudo, qual foi a arma do crime. Se não houvesse concordância total nesses 7 pontos, o caso simplesmente não ia para frente. Aí a gente desce um nível para as bedicot, que seriam os detalhes circunstanciais. Eram aquelas observações secundárias, coisas que uma testemunha podia ter visto, mas que não eram essenciais para o crime ter acontecido. A cor da roupa, por exemplo. E aqui está o pulo do gato. A validade do depoimento todo dependia do tipo de pergunta que estava sendo respondida. As regras do jogo para um fato essencial eram completamente diferentes das regras para um detalhe circunstancial. Isso leva a gente para um ponto super importante: as contradições decisivas. Vamos ver na prática como isso rolava. Vamos imaginar um caso de assassinato. A arma do crime, essa é uma pergunta de Shakirot, um fato essencial. Se a testemunha 1 fala, ele matou com uma espada, e a testemunha 2 fala, não, ele matou com uma lança, pronto. Fim de papo. O testemunho era invalidado na hora. Contradição num fato central era fatal para o caso. Ok, mas e nos detalhes circunstanciais, nas bericotes? Digamos que perguntem da roupa do assassino. A testemunha 1 diz, ele vestia preto. A testemunha 2, ele vestia branco. Mesmo sendo um detalhe secundário, uma contradição direta dessas também anulava o testemunho. Por quê? Porque, poxa, isso coloca em dúvida a credibilidade geral das testemunhas, né? Agora, olha que genial essa nuance. Se, para a mesma pergunta, a testemunha 1 dissesse, olha, não sei a cor da roupa, e a testemunha 2 concordasse, eu também não sei. O testemunho era válido. A lei entendia que as pessoas não reparam em cada detalhezinho. Uma incerteza que os dois compartilhavam não era vista como uma contradição. Tudo isso pode parecer extremamente rígido, né? Mas o sistema tinha sim sua flexibilidade. E é o que a gente vai ver agora, quando os erros são desculpados. O sistema não era ingênuo. Ele reconhecia que a memória da gente não é perfeita, principalmente quando o assunto é detalhe como data e hora. Então, em alguns casos, pequenas diferenças eram sim permitidas. Vamos pegar o caso das datas. Se uma testemunha dissesse que o crime foi no dia 2 do mês e a outra no dia 3, o testemunho valia. A justificativa é que no comecinho do mês podia rolar uma confusão sobre a lua nova e tal. Agora, se essa mesma diferença de um dia acontecesse lá pelo meio do mês, tipo dias 16 e 17, aí o testemunho era invalidado, porque a essa altura todo mundo já devia saber a data certa. A mesma lógica valia para a hora. Se a testemunha 1 dissesse, foi na segunda hora, e a testemunha 2 foi na terceira hora, o testemunho era considerado válido. O sistema aceitava que um erro de uma horinha era uma coisa comum, super compreensível. Mas, se a diferença fosse maior, a tolerância acabava. Uma testemunha fala terceira hora e a outra quinta hora. Aí não. Testemunho inválido.
Um erro de 2 horas já era considerado grande demais para ser crível. Tá, mas o que é que amarra todas essas regras? Isso nos leva à nossa conclusão: o princípio da precisão. Toda essa estrutura jurídica, na verdade, se baseia num único mandamento, lá de Deuteronômio, que diz: "E o assunto é preciso". Essa era a diretriz, era o princípio que guiava cada interrogatório. No fim das contas, esse sistema tão complexo não era sobre criar regras por criar ou um legalismo vazio. Era uma busca profunda, implacável, pela verdade que podia ser verificada. Tudo pensado para proteger os inocentes a qualquer custo, garantindo que ninguém fosse condenado sem a mais absoluta certeza. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar para pensar. O que essa busca tão antiga pela precisão pode nos ensinar sobre a justiça nos dias de hoje?